Sejam todos bem-vindos a mais esse Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Aviso que essa nossa reunião está sendo gravada para posterior postagem no YouTube, no nosso canal. E antes da prece inicial, convido a todos para a leitura e uma rápida reflexão a respeito do livro Agenda Cristã. Deixa eu compartilhar aqui. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade, sabe o que deve fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros, de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações. E reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais, quanto a comezinos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares na terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida. Nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é cigana, não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Vamos lá. Rubem, por favor, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem,
Abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Que assim seja. Pessoal, quem ainda não pegou um copo de água, pegue um copo de água, deixe próximo aí a você para que essa água seja fluidificada. Então, como se fosse um tratamento espiritual, um tratamento físico, às vezes a gente está com algum problema de saúde, aí os espíritos amigos podem colocar algum remédio para nós. Rosângela, Roseli, que livro vamos ler? Qual a página? Escolheu, Zaninha? Você escolheu? Eu escolhi um aqui, se tiver Vai, outra fala aí. opção. Do Livro dos Espíritos, Faculdades Morais e Intelectuais. Pergunta 361. Hoje, como tem mais gente que não está tão afeita ao espiritismo, eu vou preferir que seja sorteado um ponto do Evangelho, se vocês não se Não, importarem. tudo bem. Você escolheu o do Evangelho, Zaninha? Se tiver escolhido, pode abrir. Então é a página 269. Não criais em todos os espíritos. Não criais em todos os espíritos. Meus bem-amados, não criais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas das pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porque ele formalmente declara que não os opera, do mesmo modo que a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo, do mundo material com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ela destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentiria tentado a explorar em proveito próprios fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia do que as pessoas acreditam, seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão se mostra pelos efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só que os que preferem a obscuridade, a luz, têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Bom, uma primeira colocação. Houve um tempo, de Kardec, há mais de 150 anos atrás, como é que Kardec conheceu o Espiritismo? Na verdade, não existia o Espiritismo. Naquela época, era muito comum, nos salões de Paris, as mesas elas costumavam fazer barulhos e elas respondiam a perguntas. Então, por exemplo, um toque não, um toque sim, dois toques não, não sei quantos toques A, B, C. É a brincadeira do copo, mas muito antigamente. Então, as pessoas iam fazendo perguntas, claro que perguntas
triviais, sem qualquer compromisso, e as mesas iam respondendo. Aí Kardec, ao observar esse fenômeno, né, falou: bom, existe inteligência por trás dessas mesas, né? Não é algo aleatório. E sendo a mesa um ser inanimado, não poderia a mesa responder. Era algo que estava por trás. Aí que Kardec começou a investigar, né? Descobriu, né? Depois que eram espíritos que estavam ditando essas comunicações, se envolveu com isso, e daí, a partir de cartas que ele recebia de lugares diferentes, de diversos médiums, ele foi sistematizando, né? Primeiro o Livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas, né? Começam desde o que é Deus, né? Depois como o espírito é criado, e são perguntas e respostas que respondem as nossas principais dúvidas, né? Sobre da onde viemos, né? Para onde vamos, por que sofremos. Então, tudo isso vem a mostrar por que o Espiritismo é uma doutrina consoladora. Ele consola porque, ao mesmo tempo, ele nos explica, né, o porquê da vida, né, o porquê sofremos, né, fazendo essa conexão entre o mundo material, que é o mundo que vivemos atualmente, que estamos aqui por um certo tempo, que não é a nossa verdadeira vida, porque a nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual, porque todos nós somos espíritos imortais. E estamos aqui, né, como homens, como mulheres, estamos como Freds, Emersons, Rubens, né, cada um com o seu papel, inserido numa determinada família, com um determinado trabalho, tudo isso para o nosso aprendizado. Então, tudo isso que nós estamos vivendo é para nos proporcionar experiências para que possamos progredir. E feita essa breve introdução, por que o tema é não creias em todos os espíritos, né? Porque há muitos espíritos que eles são espíritos enganadores, né? Pseudo-sábios, que eles estão aqui para quê? Para nos enganar. E como que nós diferenciamos um espírito que é bom do espírito que não é bom? Pelo teor daquilo que ele diz, né? Um espírito bom, ele vai ter na sua comunicação um alto teor moral, né? Ele não vai nos dizer para fazer um ritual, para pendurar santo de ponta cabeça, de fazer coisas, né, estúpidas. Ele vai nos ensinar o quê? A sermos melhores, né? A perdoarmos. Então, todo o conteúdo, né, que tende, né, para um aperfeiçoamento moral, para a bondade, para a caridade, isso é o que mostra que um espírito é superior ou não, né? E todo aquele que dá aquela aparência que é superior, mas depois ele acaba se traindo, ele acaba falando uma bobagem, né? Não, você vai deixar isso assim, né? Você não pode ser bobo, você tem que ir atrás, fazer igual. Então, essas comunicações, né? E daí eu já faço um apanhado que todos nós sofremos as influências dos espíritos, porque todos nós, em algum grau, somos médiums. Então, por exemplo, se o espírito que não é bom se aproxima de mim e eu estou com raiva, o que ele vai fazer? Ele vai querer jogar mais gasolina, ele vai querer soprar a minha brasa para que aquilo pegue fogo. Então, se eu estou chateado com alguém, ele vai querer que eu vou lá, tire satisfação, faça, aconteça, tudo para deixar a coisa pior. Agora, se eu estou nervoso, né, e vem aquela minha voz na minha consciência, se acalma, não é assim, né? O outro está nervoso também, dá um tempo, perdoa.
Então, pelo teor, né, duas comunicações diferentes, né? Polos completamente distintos, né? Um quer que pegue fogo, o outro vai lá, coloca uma aguinha, coloca um, um pano quente. Opa. Então, por isso que a gente tem que procurar, quando a gente está em desarmonia, né, quando a gente está nervoso, fazer uma prece. Porque com a prece, a gente se liga ao alto e daí a gente passa a receber a influência dos bons espíritos. Comentários? Fred, a exploração da credulidade pública ainda persiste, né, nos tempos odiernos. E nós temos que nos blindar, né, das ações desses espíritos infelizes, inferiores, né, oriundos das regiões umbralinas, né? Eles sabem tudo a nosso respeito, pelo caráter da, 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 da forma que eles estão, né? Eles têm liberdade para se deslocar e tal, e penetrar no âmago das nossas consciências. E são escarnecedores, são impiedosos, né? Cumprem uma função de nos desmascarar às vezes. Na verdade, eles possuem um dossiê das nossas vidas, né? Sabem de coisas que até nós já esquecemos há muito. E cabe a nós nos blindarmos das ações desses espíritos, pois senão seremos obsidiados por eles por muito tempo. E só o poder da oração diuturna que podemos afastar essas influências maléficas, né, desses espíritos malfazejos. E sobre aquelas mesas que você falou, eles chamavam de mesas giratórias, e que tudo começou, né, por aí, através da arguta observação desse cientista que era o Allan Kardec, né? E com isso ele criou essa codificação extraordinária aí que tantos benefícios trazem para a humanidade, né? Se ela fosse adotada aí, né, por uma boa parcela da população humana, né, nós estaríamos bem evoluídos. Obrigado, Fred. Por nada. Só para dar um panorama, né? Mas assim, muita gente se pergunta, mas como que os espíritos nos enxergam? Né? Os espíritos, mesmo aqueles que são ignorantes, né, maléficos, né, que querem nos prejudicar, eles têm a possibilidade de, ao nos ver, enxergar, né, os nossos pensamentos dominantes. É como se tivesse um balãozinho, né, nas nossas cabeças, indicando, né, o que nós estamos pensando naquele momento. Né? Então, por isso que é tão fácil deles nos manipularem. Né? Então, aquele exemplo que eu dei, se eu estou nervoso, o espírito sabe que eu estou nervoso e sabe o motivo que eu estou nervoso. Então, se ele quer me prejudicar ou se ele quer prejudicar a pessoa que eu estou nervosa, né? Ele vai lá e me insufla. Ele começa a soprar, né, maus pensamentos para mim, né? Do tipo, não deixa barato, vai, acerta com ele, a hora é agora, né? Enquanto os espíritos do bem, né, os nossos mentores, aqueles que gostam de nós, vão fazer exatamente o papel contrário. Se a gente lembrar do desenho do Tom e Jerry, né, que aparecia o diabinho e o anjinho, né, um de cada lado, e cada um soprando, né, uma coisa boa e uma coisa ruim, é mais ou menos isso. E a gente escolhe o caminho que a gente quer seguir, né? Ou o caminho do mal, ou o caminho do bem. Agora, por que Jesus dizia, né, para a gente ser bom, para a gente ser caridoso, né? Durante muito tempo, né, na minha ignorância, eu pensava assim, nossa, que piega desse negócio, você tem que ser bonzinho,
não pode pensar isso, não pode pensar aquilo, tem que perdoar, mas que bobagem. Mas, na verdade, Jesus, ele estava nos dando um ensinamento muito prático. Porque quando a gente passa a adotar o bem como norma de conduta, e não quer dizer que a gente não vai errar, porque a gente vai errar muito ainda, a gente começa a ficar mais blindado com relação a esses, né, entre aspas, diabinhos que querem nos fazer cair, nos fazer pensar o mal. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente sintoniza. E a mesma coisa a gente pode pensar, como que eu posso me livrar das más influências, né? Um fator que é muito importante é a questão dos ambientes que a gente frequenta, né? Se eu estou num bar, né? Se eu estou, né, num lugar que está todo mundo bebendo, sem querer julgar, né, quem gosta de ir, mas eu vou estar sujeito a uma atmosfera, a um ambiente que vai ter o quê? Encarnados, né, os que estão bebendo, e os desencarnados vão estar bebendo junto. Apesar dos desencarnados não poderem pegar um copo de cerveja e tomar, eles podem encostar, se eu estou bebendo cerveja, eles encostam em mim e começam a ter as mesmas sensações que eu tenho. É por isso que às vezes a gente vê aquelas pessoas que bebem, às vezes fica o dia inteiro, a noite inteira bebendo, não cai. Por quê? Tem gente bebendo com eles. E isso a gente pode estender, né, para o sexo, para as drogas, para todos os outros vícios. Né? Para a comida, né? Às vezes tem gente que come demais e não consegue parar. Né? Então, todos esses vícios, né, não é por preguiça que a gente deve controlá-los, né? Porque, quero ser santo. Não é nada disso. É porque a gente limita o acesso desses irmãos que, que querem estar perto de nós, né? E às vezes esses espíritos nem maus são. Eles gostam de beber, eles gostam de fumar, eles gostam de, de sexo de uma maneira ruim, né? Então eles vão se associar com aqueles que gostam. Então nós somos como se fossem as vaquinhas deles, né? Porque eles nos usam, né? Muitos nos usam, porque às vezes você ia tomar um copo de cerveja, você acaba tomando meia dúzia, né? Porque ele falou, não, bebe mais um pouco, porque eles não têm essas limitações físicas que nós temos, né? Porque você vai bebendo, chega uma hora que você não aguenta mais. Agora o espírito não, ele quer mais, mais, mais. Então, quanto mais viciado você é em alguma coisa enquanto vivo aqui na Terra, quando você passar para o outro lado, né, para o plano espiritual, você vai virar obsessor de quem continua gostando do que você gosta. Então, infelizmente, se a gente não se policia, se a gente não se controla, a gente passa depois a obsidiar, a prejudicar os outros. Alguma pergunta, pessoal? Tem bastante gente nova aí, que não vem faz um tempo. Se quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Ô, louco. Rubem, comentários finais para a gente fazer as vibrações? Febre, nós temos que nos sintonizar aos bons espíritos, né? Porque, as influências da vida cotidiana são terríveis para nós, né? Com as nossas imperfeições, as nossas más inclinações. Na verdade, nós temos uma luta diária, né? Contra essas tendências. E se nós não nos blindarmos com a oração e a prática da caridade, das boas ações, né?
nós nos tornamos suscetíveis dessas aproximações malévolas, né? Malfazejas, como se diz os malfazejos, como se diz na oração inicial. Temos que perseverar na oração e sempre que pudermos, e estivermos numa situação difícil, sempre olharmos para trás, que atrás de nós tem pessoas que estão sofrendo muito mais, estão passando por dificuldades maiores, e atrás deles outros e outros sucessivamente, não? A vida, essa orbe, não é para amadores, não é? Como nós dizemos, temos que lutar constantemente, diuturnamente, para alcançarmos aí um melhor lugarzinho, né, no plano espiritual. Obrigado. Nada. Mais alguém quer fazer algum comentário antes de nós passarmos para as vibrações? Não. Então vamos lá, vamos passar para as vibrações. As vibrações é a parte do nosso evangelho que a gente procura contribuir com as nossas pequenas forças, né? com a nossa boa vontade mesmo, para todos aqueles que sofrem muito mais do que nós. Porque às vezes a gente fica insatisfeito com alguma coisa, mas quando a gente olha para baixo, a gente vê que tem um monte de gente que sofre muito mais do que nós e que, na verdade, a nossa vida é muito boa, a nossa vida é confortável, só que sofrimento, né, dificuldades, todos nós vamos ter. Nós temos que pensar que nenhum de nós está aqui nessa vida a passeio, só para curtir, só para aproveitar. Não. A vida tem a sua cota de tristezas. E quanto mais a gente procura aceitar isso, procura entender e procura ir adiante, menos a gente sofre. Quanto mais rebelde a gente é, mais a gente se revolta, mais o peso dos sofrimentos se abatem sobre nós. Então agora o objetivo é a gente vibrar por todos esses irmãos que sofrem muito mais do que nós. Inicialmente, pelos nossos irmãos desencarnados, né? Que já estão no plano espiritual, e dentre estes, aqueles que infelizmente resolveram sair da porta da vida física pelo suicídio, porque o sofrimento deles é muito grande. Então vamos vibração pelo Elias, pela Verena, pela Juliana, pelo Alain, pelo Bruno e tantos outros que escolheram esse infeliz caminho, né? Que a misericórdia divina agora possa ir até onde esses irmãos estão, ampará-los, para que eles possam ser resgatados, para que eles possam ter uma nova oportunidade. E também vamos nos lembrar dos irmãos encarnados que estão em sofrimento. E dentre estes, os que estão com a ideação suicida. Porque se nós formos pensar, né, a questão do suicídio, ela nunca é algo que a pessoa acorda um dia 7, 6 horas da manhã e fala, vou me suicidar. Não. É algo que vai se instalando bem devagar, né? Primeiro vem uma tristeza, depois uma depressão. Infelizmente a pessoa não pede ajuda, e nós sabemos que não é só a ajuda psicológica, médica necessária, é preciso de uma ajuda espiritual também. E, infelizmente, essas pessoas vão cedendo, né, a essas ideias que vão se instalando, muitas vezes a ligação com obsessores que vão soprando essas ideias. Por que você não desiste de tudo? Essa vida não vale a pena. E daí a pessoa vai se deixando ir, até que realmente tenta o suicídio, né? Então vamos vibrar para esses que ainda não tentaram o suicídio, que estão com essas ideias, né, que eles possam ser dissuadidos disso. Vamos vibrar também. A gente está fazendo o evangelho e aí aparece, vem à nossa mente
alguma pessoa, que a gente possa vibrar por essas pessoas que estão vindo à nossa mente agora, seja ela encarnada, desencarnada, que cada um de nós possa fazer uma vibração por essas pessoas. Eu vou fechar o microfone e a câmera um pouquinho para que a gente possa pensar nessas pessoas. Peçamos que todos esses irmãos sejam amparados pela espiritualidade maior, pela misericórdia divina, todos sejam auxiliados. E agora também é importante abrir um espaço para que nós também possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, das situações favoráveis, para que as nossas dores, as nossas dificuldades, para que possamos ser intuídos pelo alto, por Jesus, dos caminhos a tomar, das decisões a tomar, porque às vezes a gente sabe, ficamos numa espécie de encruzilhada, não sabemos que rumo a tomar, né? Que possamos pedir neste momento, né? Que a espiritualidade se manifeste em nossa vida, né? Nos dando assim alguma certeza, algum ponto de equilíbrio para que possamos tomar as nossas decisões com lucidez e com tranquilidade. Vivemos agora pelos nossos líderes mundiais, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, pelos nossos candidatos que assumirão o poder daqui a algum tempo, que todos esses homens e mulheres, não importam quem sejam, que eles possam ser intuídos pelo alto, restabelecer e manter a paz no mundo e fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda por todos os focos de luz espalhados pelo planeta, aqui representados pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, que esses lugares tão importantes, que recebem irmãos tão necessitados, sejam também fortalecidos. Que peçamos agora a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com a nossa reforma íntima, com o nosso esforço de dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Emerson ou Carol, Prece Maricari, depois a Camila, que está aí, e depois o Rubão, para a gente encerrar. Obrigado. Ok, faço assim. Gokubiji so gengen shikai takama harani kamuta mahi moe demasu kamurogi kamurumi no michikara mochite bansei to hito no miyoyakamu amatsu suno mahikari o mikami Harahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigare obama hikari mote harahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara mosu koto no yoshio kashikomi momaosu miyoyamato su mahikari o mikami Mamori tamae sakihai tamae Miyoyamato suma hikari omika Mamori tamae sakihai tamae
Kannagara tamahi chihaimasu. Kannagara tamahi chihaimasu. Camila? A Camila não está, não. É o Não? Rubem. É o... Então, Rubem. Então, Rubem, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, gente. Obrigado. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos, eu agradeço. Boa noite, gente. Boa noite.